aí, senhoras, tudo bem? Acabei de decidir que esse vai ser o bordão do canal. Sejam muito bem-vindas ao primeiro vídeo e tutorial da Acrobê Crochê aqui no YouTube. O tutorial é, sem sombra de dúvidas, um dos mais pedidos lá na rede vizinha, que é o do Top Prisma. Eu fiquei de postar pra vocês antes do carnaval, pra dar tempo de todo mundo fazer e arrasar no bloquinho. Eu diria que esse é um tutorial para intermediários no crochê, mas se você é um iniciante bem ousado, você consegue fazer. Vai dar tudo certo, confia, qualquer coisa desmanche, faz de novo. Esse é o processo e tá tudo bem, não precisa ser um peso. Sobre as medidas que eu vou passar no vídeo. Eu tenho medidas fixas para tamanhos P, M e G. Então eu tenho as medidas prontas, eu tenho medidas aproximadas. Se você for fazer o top para você, eu recomendo sem sombra de dúvidas que você vá medindo no corpo, porque é uma forma mais fácil, é uma forma mais versátil, é uma forma de ficar mais certinho. Se você estiver fazendo para venda, aí eu recomendo que você siga os tamanhos padrões de PMG que eu vou colocar na tela para vocês ao longo do tutorial. E a gente tem duas formas de fazer as alças. Tem como colocar correntes, que é como eu vou ensinar no vídeo, que é inclusive o vídeo que vocês pediram no tutorial, é o Top Prisma com as correntes nas costas. Mas tem como você fazer também com correntinhas de crochê, e eu vou ensinar também como que você faz isso. Eu só não vou mostrar o top pronto, porque foi só uma amostrinha ali, pra vocês verem como que faz. Então, é isso. Vamos parar de enrolar e vamos logo pro tutorial, né? Então, pra fazer esse top, eu usei a linha Encanto Slim. Eu deixei aí pra vocês a cor e o lote, caso vocês queiram pegar uma exatamente igual. Também vamos usar lantejoulas. Eu comprei as de 8mm, mas eu recomendo que vocês comprem a de 10mm, porque eu passei um pouquinho de trabalho com elas. Aí eu tive que usar uma agulha de costura pra passar as lantejoulas pela linha. Eu usei uma agulha número 4, porque eu queria essa sensação de pontos mais vazados, mas se você quiser pontos mais fechados, pode usar uma agulha menor, e se você quiser eles mais abertos, uma agulha maior. Aí eu usei também uma tesourinha e agulha de tapeceiro para os arremates e uma fita métrica. Esses foram os materiais obrigatórios, e os opcionais são esses que eu tô mostrando pra vocês. Marcadores de ponto, eu realmente recomendo se você for iniciante. Se você optar pelas alças em corrente, você vai precisar, claro, das correntes e desse alicate para fazer a aplicação. Agora a gente já pode começar a confecção do top, e a primeira coisa que a gente vai fazer é passar as lantejoulas pela linha. Eu precisei usar uma agulha de costura porque as lantejoulas que eu tava usando eram muito pequenas, é por isso que eu recomendei que vocês comprassem uma de 10mm pra cima, mas essa parte não tem mistério nenhum, é só você passar a linha pela agulha e ir inserindo as lantejoulas uma por uma. Como vocês podem ver, eu tive uma pequena dificuldade pra passar a linha pela agulha, porque era a única agulha de costura que eu tinha aqui em casa. Na verdade, não é a única, mas era a maior. Mas deu tudo certo. Nessa parte, vocês colocam o máximo de lantejoula possível, porque é melhor você terminar o seu trabalho com lantejoulas sobrando na linha do que você ter que cortar a sua linha no meio do trabalho para colocar mais lantejoula. Agora vamos pro crochê em si. Com a minha agulha de 4mm, eu fiz uma laçada inicial, então eu dei a volta na agulha com a minha linha e passei ela por dentro daquele buraquinho que ficou ali, tá vendo? Existem várias formas de fazer a laçada e você pode fazer a que te deixar mais confortável. Depois eu só ajustei a linha na minha agulha e já comecei a fazer as correntes. Para todos os tamanhos, a gente vai começar com a mesma quantidade de correntes, que é 6. Na primeira, a gente vai inserir o nosso primeiro ponto alto. A segunda vai ser um espaço de separação. As próximas 3 vão ser a altura de um ponto alto e a última vai ser um espaço de separação. Pode parecer confuso agora no início, mas confia que vai dar certo, tá? Eu deixei pra vocês explicadinho aí na tela, certinho pra que serve cada corrente, porque é muito importante que a gente entenda o crochê antes de sair fazendo. Agora, se você for iniciante, eu recomendo que você coloque o marcador de ponto na 5ª corrente, porque é ela que vai marcar o nosso primeiro ponto alto. Agora a gente já pode dar uma laçada na agulha, inserir ela lá na primeira correntinha que a gente fez e fazer um ponto alto. Para fazer o ponto alto, a gente vai lá atrás, pescar a linha e trazer ela aqui pra frente. Aí, a gente vai dar uma laçada e tirar as 2 primeiras alcinhas que estão na agulha. Depois a gente vai dar outra laçada e tirar as 2 últimas alcinhas que estão na agulha. E isso é um ponto alto. Você vai reparar que desde esse primeiro momento, o nosso trabalho já vai ficar nesse formato triangular, tá vendo? Agora, para virar todas as carreiras, a gente vai fazer da mesma forma. 4 correntinhas, porém na segunda a gente vai puxar uma lantejoula e vai dar a laçada com a lantejoula ali. Essas 4 correntinhas é as 3 primeiras para dar a altura de um ponto alto e a última é para dar um espaço de separação. Agora, novamente, se você é iniciante, eu recomendo fortemente que você coloque um marcador de ponto na 3ª correntinha, para você saber exatamente onde você vai colocar o nosso último ponto da próxima carreira, porque é a 3ª correntinha equivale a um ponto alto. Agora a gente já pode virar o trabalho e eu tô mostrando para
vocês com a agulha de tapeceiro aonde que a gente vai inserir a nossa agulha para fazer essa segunda carreira. Em todas as carreiras a gente vai ter aumentos no começo e no final. Então, se as 3 correntinhas já equivalem a um ponto alto, isso significa que eu preciso colocar outro ponto alto dentro do mesmo espaço de ponto. E não se esqueçam, a gente fez 4 correntinhas para virar, certo? 3 equivalem a um ponto alto e uma equivale a um espaço de separação. Essa é a carreira que eu vou puxar as lantejoulas, e para puxar as lantejoulas eu faço da seguinte forma. O primeiro ponto, eu sempre puxo as lantejoulas nas 2 laçadas de baixo, ou seja, nas 2 primeiras laçadas que eu vou tirar da agulha. Que a gente finalizou o nosso primeiro aumento, eu vou fazer uma corrente de separação, laçar a minha agulha e inserir ali onde a gente colocou o nosso marcador de ponto, que é a terceira correntinha que a gente fez para virar a carreira anterior. E o ponto alto, ele vai ser sempre o mesmo esquema, tá? Insere a agulha, pesca a linha, traz para frente, dá uma laçada e tira as 2 primeiras alcinhas. Dá outra laçada e tira as 2 últimas alcinhas. Agora, a gente vai puxar uma lantejola na hora de tirar as 2 últimas laçadas, porque vocês lembram que no último ponto a gente puxou uma lantejola para puxar as 2 primeiras laçadas. Agora a gente vai fazer uma corrente de separação e como a gente precisa fazer aumentos no começo e no final de todas as carreiras, a gente vai inserir o nosso ponto no mesmo buraquinho que o nosso ponto anterior já estava e fazer um outro ponto alto. Só que dessa vez a gente vai puxar uma lantejola para tirar as 2 primeiras laçadas da agulha, conforme eu tô fazendo aí no vídeo. Eu prefiro puxar as lantejoulas assim, intercalando as laçadas, porque eu não gosto que elas fiquem retinhas, eu prefiro que elas fiquem com uma sensação de um pouco mais aleatórias. Mas se você quiser que as suas lantejoulas fiquem lineares, você pode puxar ou só na primeira laçada ou só na última laçada. No final do trabalho, a gente vai ter esse triângulozinho e agora a gente vai de novo subir a carreira daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Então, fazendo 4 correntinhas e puxando uma lantejola na hora de finalizar a segunda correntinha. E não tem segredo nenhum, toda vez que você for virar a carreira, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Agora, de novo, a gente já pode voltar com o marcador de ponto lá na nossa terceira corrente, aí a gente vira o trabalho e começa a nossa próxima carreira. Como em todas as carreiras, a gente vai fazer um aumento no começo e um no final. Então, as correntinhas que a gente subiu já equivalem a um ponto e uma corrente de separação, então a gente vai inserir a agulha no mesmo lugar e vai fazer um outro ponto alto. Nessa carreira, eu não vou puxar as lantejoulas, porque não faz sentido ter lantejoulas pro lado de dentro e pro lado de fora, sendo que só aparecem as lantejoulas do lado de fora. Então, o esquema das lantejoulas é esse. Lantejoulas uma carreira sim, uma carreira não. Agora que a gente finalizou o nosso primeiro aumento da carreira, a gente vai fazer uma corrente de separação e em seguida a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, ou seja, na carreira anterior tem um ponto alto ali no meio e é exatamente ali que a gente vai colocar a nossa agulha para fazer o próximo ponto. Se confundam, a gente não vai inserir a agulha nunca nas correntinhas, a gente sempre vai inserir a agulha nos pontos. As correntes, elas são exatamente o que o nome diz, corrente de separação, ou seja, elas ficam entre os pontos, então entre cada ponto alto terá uma corrente de separação. E em cima de todo ponto alto vai ter outro ponto alto. Porém, tanto no primeiro quanto no último ponto da carreira, a gente vai fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos separados por uma correntinha, porque a gente precisa que a nossa peça fique aumentando para ficar no formato triangular que a gente quer. Tô quase finalizando a carreira e como eu terminei um ponto alto, eu vou fazer uma corrente de separação. Agora, a gente vai inserir a nossa agulha novamente onde está o nosso marcador de ponto, ou seja, na terceira correntinha que a gente fez para subir a carreira anterior. E dentro dessa correntinha, a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha de separação e outro ponto alto, conforme eu tô fazendo aí no vídeo para vocês. Nunca se esqueçam de fazer os aumentos e eles acontecem apenas no primeiro e no último ponto da carreira. Isso é extremamente importante, porque é esse o detalhe que vai dar o formato para nossa peça. Então eu arrisco a dizer que é o detalhe mais importante. É que a gente terminou, a gente vai fazer de novo aquele esquema de 4 correntinhas puxando uma lantejola na segunda, e a próxima carreira vai ser a carreira que a gente puxa as lantejoulas em todos os pontos. Não esquece de colocar o seu marcador de ponto na terceira correntinha e virar o trabalho. E agora, a gente vai fazer de novo o primeiro aumento da carreira. Isso, a gente vai fazer um ponto alto no mesmo lugar que estão as correntinhas, ou seja, no nosso primeiro ponto. E como essa é a carreira que a gente vai puxar as lantejoulas, a gente já vai pegar uma lantejola e colocar ali para puxar junto com as 2 primeiras laçadas do ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma corrente de separação e ponto alto sobre ponto alto até o último ponto. E sempre intercalando para puxar as lantejoulas.
Primeiro nas duas laçadas de baixo e depois nas duas laçadas de cima. Eu tô mostrando exatamente onde que a gente vai inserir a agulha, que é em cima do ponto alto, porque quando eu era iniciante eu me confundia muito e eu já inseri a agulha em correntinha de separação várias vezes. Agora a gente vai puxar a nossa lantejola para tirar junto com as duas últimas laçadas do ponto. Eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas eu tô tentando ser o mais acessível possível para pessoas que não têm tanta experiência assim com crochê ou que estão fazendo pela primeira vez. Então, se você já for intermediário ou avançado, eu recomendo que ou você assista o vídeo na velocidade 1.5 ou 2.0, ou que você pule para o final para ver como que a gente vai fazer a aplicação das alças, porque aqui eu vou só ficar repetindo algumas coisas que eu já falei. Então, a gente acabou de fazer um ponto alto, que a gente puxou a lantejola nas duas primeiras laçadas. Agora, a gente vai finalizar o ponto, fazer uma correntinha de separação e começar outro ponto alto. E nesse, a gente vai puxar a lantejola para tirar as duas últimas laçadas. Agora, de novo, correntinha de separação. Não se esqueçam que entre cada ponto alto tem que ter uma correntinha de separação. E a gente vai fazer em cima do nosso penúltimo ponto alto da carreira. Então, insere a agulha, pesca a sua linha e traz ela lá pra frente. E como no último ponto a gente puxou uma lantejola nas duas últimas laçadas, dessa vez a gente vai puxar uma lantejola para as duas primeiras laçadas. Exatamente do jeitinho que eu tô fazendo no vídeo para mostrar pra vocês. Agora, de novo, uma correntinha de separação e a gente vai para o nosso último aumento. Então, pode tirar o marcador de ponto, confere se você deu uma correntinha de separação, laça a agulha e insere ela lá onde estava o nosso marcador de ponto. Agora, a gente vai fazer outro ponto alto e vai puxar a lantejola na segunda laçada. Então, essa é a primeira laçada que eu tô tirando no vídeo. E agora, na segunda, a gente vai lá pegar uma lantejola, aí sim a gente vai fechar o ponto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de separação, porque como a gente está no último ponto, a gente precisa fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos separados por uma corrente de separação dentro do mesmo buraco de ponto. Como da última vez a gente pegou uma lantejola nas duas últimas laçadas, agora a gente vai pegar uma lantejola nas duas primeiras laçadas. Então, finalizei aí com vocês o nosso último ponto alto da carreira, e nessa hora já é para você conseguir ver muito bem o formato que vai ficar o nosso cropped, tá? Para virar novamente, a gente vai fazer 4 correntinhas, puxando uma lantejola na segunda correntinha, e aí a gente vai fazer exatamente tudo que eu já falei para vocês. Um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto da carreira. E no restante dos pontos, a gente só faz ponto alto sobre ponto alto com uma correntinha de separação. Nunca, nunca, nunca se esqueçam de conferir as correntinhas de separação, porque eu já esqueci de fazer várias vezes. E não é quando eu era iniciante, não. Eu já esqueci de fazer correntinha de separação sendo bem avançada no crochê. E você vai fazer esse repeteco até o seu cropped ficar de um tamanho que você goste. Eu vou falar para vocês quantas carreiras eu faço para o tamanho P, para o tamanho M e para o tamanho G, mas, como eu falei no começo do vídeo, eu recomendo que, se vocês estiverem fazendo para vocês vestirem, vocês meçam no próprio corpo, porque a chance de ficar com um caimento melhor ou com uma peça que você se sinta mais confortável é muito maior se você medir no próprio corpo do que se você fizer num tamanho padrão. Agora é esse repeteco de todas as carreiras até o final, e quando o meu top estiver num tamanho que eu quero, eu volto aqui para mostrar para vocês como que a gente faz a aplicação das alças. Tô finalizando finalmente o último ponto alto da carreira e o top, ele fica assim. As lantejoulas ficam as coisas mais lindas e nesse sentido meio aleatório que eu falei pra vocês, porque a gente colocou primeiro na laçada de cima e depois na laçada de baixo. Se você quiser fazer ele pra amarrar no pescoço, você já pode começar a subir uma corrente de correntinhas. Eu faria mais ou menos 40 centímetros. E aí a gente também vai colocar uma corrente de correntinhas no cantinho do top para você poder amarrar também nas costas. E isso é muito fácil de fazer, é só você dar uma laçada inicial, prender ali com um ponto baixo e subir a correntinha no tamanho que você quer. Acredito que eu faria uns 50 centímetros para amarrar nas costas. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a aplicação das correntes, que na verdade é o que eu vou usar para fechar o meu top. Então depois do último ponto alto, você já pode fazer uma correntinha e cortar o seu fio. E aí você pode puxar bem forte para ficar esse nozinho, porque a linha Encanto ela é uma linha 100% viscosa, então ela escorrega muito e para soltar é brincadeira, viu? Agora a gente vai pegar as nossas correntes e vai fazer a medição das alças. Para o tamanho P, eu usei uma alça de 30 centímetros, então a gente vai pegar 2 correntes de 30 centímetros. Para os tamanhos M e G, eu vou deixar aí na tela mais ou menos quanto que eu uso. Para você separar suas correntes, é só você abrir ela com o alicatinho, tirar o pedaço que você não vai usar
E aí você já pode fechar ela também com o alicate. É muito difícil de fazer o manuseio dessas correntes sem o alicate, ele não é muito caro, então se você realmente quiser usar as correntes no seu cropped, eu recomendo que você compre o alicate. Como a gente vai precisar de 2 alças, eu já tô fazendo a medição ali da outra, e já tô deixando exatamente no mesmo tamanho da primeira alça que a gente fez, que é de 30 centímetros. Agora, para a corrente que vai ficar na parte de baixo, segurando o top nas costas, eu decidi fazer com 36 centímetros para o tamanho P. Também vou deixar as medidas para o tamanho M e G aí na tela para vocês. Mas não se esqueçam que é sempre bom vocês irem medindo no próprio corpo, tá? Para fazer a aplicação dessas correntes também é ridiculamente fácil. A gente vai abrir o primeiro elo de uma das alças, ou seja, de uma das correntes de 30 centímetros, e a gente vai prender no nosso primeiríssimo ponto da carreira. E nessa hora é bem importante que a parte de dentro do top esteja virada para você. Depois que a gente abriu o elo e colocou ele ali no primeiro ponto, a gente vai fechar ele de novo com o alicate. Agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que do outro lado do top. Com as 2 alças já colocadas, agora a gente vai fazer a aplicação da parte da corrente que vai ficar na parte de baixo das costas. Fui muito repetitiva agora, eu sei. Então, você vai escolher a carreira do top que você vai querer colocar essas correntes e vai fazer exatamente a mesma coisa. Abrir o primeiro elo, colocar no ponto que você escolheu e fechar o elo. Esquece de ver certinho em qual carreira que você colocou a corrente pra gente conseguir colocar na mesma carreira, só que do outro lado do top. E a essa altura do campeonato, eu acredito que vocês já entenderam como que a gente faz pra fazer a aplicação dessas correntes, né? Eu mostrei pra vocês algumas opções de amarração dessas correntes, e aí você pode ir variando, se você tiver o alicate e for fazer pra você, você pode fazer várias para usar em um só carnaval. O top que eu faço a venda na minha loja é aquela primeira opção que eu mostrei para vocês, então ele fica trançado nas costas. E para fazer ele, você só vai cruzar as 2 alças e colocar ali nessa corrente que a gente colocou, que vai ficar na parte de baixo das costas. Só se atente para o detalhe de contar qual foi o número de elos que você pulou para inserir ali o primeiro elo das alças na parte de baixo. Dessa forma, você pode pular o mesmo número de elos para colocar a outra alça. Esse foi o tutorial, eu espero que vocês tenham gostado e entendido, e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder todos.